יורד ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vós os que invocais ao Senhor, não descanseis, nem estejais em silêncio, até que Ele restabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra. Shalom, pessoal. Shalom. É um dia especial hoje. Já te agradecemos por estar conosco neste dia. Este dia especial é uma edição especial do Israel no Caminho para celebrar, no calendário gregoriano, os 56 anos da reunificação de Jerusalém. Foi uma guerra complicada, foi uma guerra difícil, onde Israel tinha que, mais uma vez, derrotar enormes exércitos, lutando simplesmente pela misericórdia, ou através da misericórdia do nosso Criador. E eu me lembro, naquele momento, 1967, nós estávamos acabando o colegial e foi uma época onde nós todos queríamos ser sionistas, ir para Israel, tentar ajudar na guerra. E a música da formatura foi Yerushalayim Shel Zahav. E foi difícil a gente treinar porque todos éramos desafinados. Já tínhamos feito bar mitzvah, mas não tínhamos aprendido muito o tom de cantar. Mas foi um momento emocionante, onde nós pudemos nos alegrar de ver de que, finalmente, Israel tinha a sua capacidade de administrar um país através de uma cidade unificada. A capital indivisível de Israel finalmente estava sob o comando do povo de Israel, sobre a gestão que Deus tinha dado. E é uma coisa que nos remonta a muito tempo atrás. Desde o início dos tempos, Deus queria que aquele lugar fosse a sua morada. E, finalmente, em 1967, isso acontece. E quando vemos isso acontecer, nos alegramos de ver que cada uma das profecias que nós recebemos estavam valendo. Eu, Sam Stachber, tenho hoje o privilégio de compartilhar o meu tempo, a minha tela, com o meu querido Paulo de Tarso e com o Beni. O Beni desde Israel e nós dois aqui em São Paulo temos o privilégio de estar celebrando esse dia especial, a reunificação de Israel. Paulo, como é que você vê esse momento tão especial da história, baseado no que a história já tinha previsto? Bom dia a todos. Feliz aqui por estar no Israel no Caminho, nesse dia tão importante, nesse dia no nosso calendário, né? Que lembra a reunificação. A gente agora, há 2 semanas atrás, celebrou na data judaica o Yom Yerushalayim, que foi esse dia, né, da reunificação de Jerusalém. E eu nasci em 68, Sami, e em 67 eu fui gerado, né, nasci em junho de 68, e o meu pai era uma pessoa apaixonada, não é? Pelas coisas de Deus, por Israel. Era uma das pessoas que entendia que aquilo, o bem que Deus estava fazendo para o povo judeu e para Israel, apontavam para a vinda do Messias, né, para o regresso do Messias. Então, ele era uma pessoa muito culta e tanto me ensinou muito sobre a Bíblia, como muito sobre a história, né? Então, eu sempre fui apaixonado, né, em saber que o nosso Deus não apenas atuou, né, na vida do povo de Israel, nas páginas da Bíblia, lá 2.000, 3.000 anos atrás,
lá na saída do Egito, lá nas guerras, mas o nosso Deus tem atuado pelo seu povo, não é? Como foi na Guerra da Independência, como foi na Guerra de 67, no resgate lá de Antebe. Esses marcos históricos de Israel sempre me marcaram muito, né? Então, eu tenho grandes recordações de conversas, de ver filmes, de ler livros. Eu tenho, quer ver? Me permitam mostrar que eu tenho 2 livros aqui que são tesouros para mim. Um é um livro da independência de Israel, Ó Jerusalém, que fala sobre a Guerra da Independência, e o outro é o livro da dona Golda Meir. Esse livro aqui, Beni, é um achado. Todo judeu que mora no Brasil, que eu empresto para a pessoa ler, a pessoa decide fazer aliar. Então, é o meu trunfo quando eu quero que realmente alguém se posicione. Então, essas coisas da história, não é, sempre foram muito marcantes para mim. E perceber que em 67 houve uma trama para que jogassem Israel no mar ali, para que, por todos os lados, Israel fosse invadido e o povo fosse exterminado, não é? Mas de maneira sobrenatural, não é? O nosso Deus deu sabedoria para os dirigentes de Israel, para o comando do exército, destruir os aviões egípcios antes de levantarem voo, não é? E outras coisas tantas que essa guerra, toda guerra é terrível, né? Toda guerra tem baixas, mas a gente vê que a mão do Senhor estava com o seu povo, como está ainda hoje. Então, fazer parte disso, fazer parte dessa lembrança, é como que pegar essa história do nosso Deus com o seu povo e carregar um pouco mais para que a futura geração, para que os meus filhos, né, para que os nossos netos, eles saibam disso que nós recebemos, de você que participou disso, para que corram mais tempo com essa história até Yeshua voltar, até o Rei dos Reis governar sobre esse mundo. Essa é a nossa esperança. Então, pessoal, tudo isso já era parte daquilo que nós queríamos como Israel no caminho, como Yehudim, que Jerusalém voltasse a ser realmente a capital. E mantivemos isso em oração, mas especialmente depois de nós participarmos desse programa que chamou Isaías 62, nós revivemos essa necessidade de interceder mais diante do Eterno. Isaías 62 nos ensina de que nós não podemos nos calar, temos que correr atrás do nosso Elohim, do nosso Criador, para que ele realmente faça aquilo que somente ele poderia fazer. E o privilégio que nós temos é de nos prepararmos para isso. Temos buscado alternativas de como é que nós vamos continuar esse projeto Isaías 62. Queremos, dentro do possível, criar momentos de oração diários, onde nós possamos, em conjunto, estar intercedendo diante de Deus, levantar clamores e, acima de tudo, criar oportunidades para que vários tipos de pessoas, vários perfis de pessoas possam se juntar a nós para que a gente possa ter uma abrangência de entendimento sobre como é que nós precisamos pedir ao nosso eterno sim. E, Beni, você que está aí em Israel, como é que você vê hoje esta situação? O ano gregoriano, o calendário gregoriano, celebramos hoje, 2 semanas atrás, foi o calendário hebraico, mas Israel é um misto de calendários, de misto de ideias, de misto de informações, e principalmente, onde tem 3 judeus, tem 5 opiniões diferentes. Como é que o pessoal vive tudo isso, Beni? Primeiramente, shalom. É uma grande alegria estar com vocês aqui, vocês de São Paulo, eu aqui de Israel. Então, longe estamos fisicamente, mas unidos e movidos pelo Ruach, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Ruach do Senhor que nos une, que nos direciona a cada momento, e cada um que está assistindo conosco, que faz parte, que acompanha Israel no caminho, que é muito importante, ora por nós, ora pela salvação da nação de Israel, agora com esse chamado que nós temos de Isaías 62, que é brilhante, que continuemos. Não foram 21 dias apenas, mas foi só um chamado, uma convocação para que ganhamos força e estejamos a cada dia nesse entendimento, que é a plenitude dos gentios, orando todos por Israel e entendendo que Israel
tem que estar sempre no centro da vontade do Senhor, e Jerusalém, como é o tema hoje, que é a terra, a capital incondicional e indiscutível de Israel. Pode ser a ONU, pode ser quem for, visões, a gente não está preocupado. Quem decide a capital de Israel são os judeus. E mais ainda, quem decidiu foi o Eterno, há mais de 3.000 anos. Então, quem somos nós para discutir, né? Isso é indiscutível. Mas é uma grande alegria estar aqui, estando em Israel, e ter feito aliá. Nasci em Israel, mas cresci também no nosso amado Brasil, e também oramos pelo Brasil, e entendemos que o Brasil ganha mais bênçãos como o Brasil sempre apoiou Israel, e isso é historicamente Oswaldo Aranha, que apoiou muito, e hoje, então, as bênçãos estão sobre o Brasil, porque o Brasil está direcionado também, entendendo Israel e os judeus. Jerusalém, a gente sabe que sempre foi motivo de conflitos, Jerusalém destruída e reestruturada por tantas vezes, né? E até hoje é um motivo de conflito. Muitos conflitos até hoje que acontecem entre Israel e muitos vizinhos nossos, controlados por terroristas. A gente não acha que todos os vizinhos são maus e todo mundo quer o mal de Israel, mas tem um controle de terroristas que controlam faixa de Gaza e outros lugares. Então, acaba sendo a base do conflito, a disputa total. Ninguém está disputando Tel Aviv, estão disputando Jerusalém. Até hoje, é muito delicado isso. Então, Jerusalém, com todo amor que nós temos por todos os povos que andam por Jerusalém, que vivem em Jerusalém, Jerusalém é a capital indiscutível do povo de Israel. E até mesmo no hino de Israel, a base é falar de Jerusalém, que 2.000 anos tivemos na Galut, no exílio, e voltamos e temos estrutura em Jerusalém. E muito triste, infelizmente, desde 1948 até 1967, mesmo com os judeus estando em Israel, vivendo em Israel, a independência do Estado de Israel moderno, não tivemos acesso o quarteirão judeu, como a gente fala hoje, como milhares de pessoas, e até mais de 100.000 brasileiros por ano, que a gente tem os dados, vêm para Israel. E como não andar na cidade velha de Jerusalém, onde absurdamente judeus não tiveram acesso de 1948 até 1967. Mas veio a Guerra dos 6 Dias, uma guerra complicada, assim como a Guerra de 1948. A Guerra de 1967, onde Israel, em seu menor número e sua menor estrutura, se defendeu e lutou com todas as forças pela sua existência. 1967 também foi uma guerra muito difícil, muitos países árabes lutando contra Israel, a Guerra dos 6 Dias, e eu tenho alguns dados aqui, só para a gente ter uma ideia, dos 264 mil soldados israelenses, os 264 mil, enfim, 240 mil, tem vários dados aqui, países como Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Sudão, vários países, em suma, árabes e também países de estrutura muçulmana contra Israel, infelizmente. E um Israel com seu direito de território, seu direito de existência na terra de Israel, uma terra que não foi inventada pelos judeus hoje, uma terra dada biblicamente, aqueles que amam e conhecem a Bíblia, não tem o que discutir. Mas foi uma guerra difícil, uma guerra disputada durante 6 dias, em que, se a gente olhar humanamente falando, Israel com certeza perderia, como em 1948 e todas as guerras, como vários países entrando e disputando contra Israel,
e não venceram. Aí a gente precisa reconhecer o Deus de Israel, né? Fale para eles, como tem um louvor que fala, diga que o Deus de Israel, quem é o Deus de Israel? Então, a mão, tem até uma foto que a gente sempre divulga, a mão, uma mão poderosa representando a mão do Deus de Israel sobre Israel, né? E bombas caindo e tudo acontecendo. Então a gente vê os milagres acontecendo. Israel só está de pé. 75 anos da história do Estado de Israel moderno, trazendo estruturas e pesquisas e apoiando com prêmios Nobel para toda a humanidade, para todas as nações, de estrutura de pesquisas, de avanços na medicina, e a gente não tem como não enxergar a mão do Deus poderoso de Israel, apoiando e nos defendendo de aqueles que querem nos destruir. Essa é a verdade. Israel, o exército de Israel chama IDF. Então, é Tzvat Haganah Israel. A gente tem que se defender. A gente não quer atacar ninguém, a gente não quer destruir. Israel tem poder para acabar com Gaza, vamos dizer assim, mas é triste, mas essa é a verdade, em 5 minutos. Mas Israel não tem esse interesse, nós não temos interesse. Aqui vivem em Israel mais de 1,5 milhão de árabes, cidadãos, e têm direito, mas que é preciso reconhecer o Estado de Israel, a independência de Israel e o direito de Israel em Jerusalém. Direito total. De todos os 4 quarteirões da Cidade Velha, o quarteirão judaico é o menor. Então, a gente venceu uma guerra, uma luta muito difícil em 1967, e aí veio a tão amada, sonhada e com todo direito a conquista de Jerusalém. Não o Jerusalém moderno, mas o Jerusalém antigo, a Cidade Velha de Jerusalém, como a gente fala. E aí sim, judeus puderam, a partir de 1947, voltar à Cidade Velha de Jerusalém, a Ir, a Ticá, e poder orar no muro, e poder andar ali livremente. Então, é preciso que a gente reconheça, se nós reconhecemos a palavra do Senhor, entendemos a Bíblia, porque se a gente for discutir com quem não entende a Bíblia, com quem não concorda, aí a gente vai ter que primeiro convencer que o Deus de Israel é o Deus da Bíblia. Mas para aqueles que já entendem, para aqueles que já concordam, precisam estar sempre entendendo que é a terra, a cidade de Jerusalém, incluindo, com certeza, primeiramente, a Cidade Velha de Jerusalém, é a capital do Estado judeu, é a capital de Israel, e é o direito nosso. Infelizmente, hoje ainda temos conflitos, não é livremente que podemos ir num lugar mais sagrado para os judeus e até para os crentes em Yeshua, que é onde ficava o Templo de Salomão, o Har Moriá, onde, de acordo com a tradição, foi Abraão e foi fazer o sacrifício a Isaac. Então, é algo profético também, espiritual, onde os judeus também são limitados, onde, naquele lugar, no Monte do Templo, ainda tem um domínio do governo da Jordânia. Mas é preciso a gente entender e orar sempre pela paz de Jerusalém. Ainda temos conflitos, ainda temos muito para avançar, mas precisamos entender essa questão espiritual, profética, e o direito de Israel bíblico, da sua terra, de Jerusalém, e é sempre onde muitos conflitos hoje acontecem, com disputas e conquistas e discussões sobre aquele local, a terra, a Cidade Velha, e hoje em dia os judeus sionistas andam com quando a gente comemora, celebra a conquista de Jerusalém, né? Yom Yerushalayim, nós andamos sempre com as bandeiras de Israel, bandeira de Jerusalém, desde lá do portão de Damasco, entrando. É uma questão de conflitos, muitos não aceitam, muitos não reconhecem,
mas é nosso direito, é Jerusalém, é o lugar onde o Senhor ainda vai voltar, vai reinar de Jerusalém, Yeshua vai voltar, isso é bíblico. Então, é preciso entender tudo isso, entender a questão profética, bíblica, e também o direito de Israel nos dias de hoje. Ainda que o Israel não está completado, ainda que não há a salvação completa em Yeshua do povo de Israel, mas quando oramos por Jerusalém, e bem antes de todo esse conflito, de tudo isso que nós estamos falando, o rei Davi, nos Salmos, falou: orai pela paz de Jerusalém. Eu entendo que não é só uma paz física e momentânea, que não existem guerras em conflitos, mas a gente tem que orar pela salvação do povo de Israel, da nação de Israel, do remanescente, e também orar pela salvação de judeus e árabes, entendendo o sionismo, como nós somos, entendendo o direito de Israel soberano, mas temos que ter misericórdia pelos árabes em relação à salvação deles, não aos direitos, porque direitos da terra e direitos bíblicos e de Jerusalém, quem não concordar vai ler a Bíblia, vai falar com o Senhor, não comigo. Mas é isso. Mas também a verdadeira paz, como fala, é em Yeshua. Então precisamos orar pela salvação de judeus e também a salvação dos árabes, porque um árabe salvo, aí sim ele vai conseguir entender e até mesmo ser um árabe sionista pró-Israel, porque ele vai ser bíblico e espiritual. E é isso que eu gostaria de falar. É importante a gente estar unido, orando por Israel, orando pela salvação, orando para que nós, aqui também em Israel, como judeus messiânicos, sejamos fortalecidos pela oração de vocês, apoiados, e estamos unidos em Yeshua, para que a gente possa continuar a cada dia levando o nome dele acima de tudo, aqui em Israel também. Obrigado, Beni. É importante nós repetirmos essa brachá, a bênção que o pessoal diz quando chega no muro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sheheyanu vekimanu v'gianu, v'higianu lasman hazeh. Foi por essa misericórdia, Senhor, que tu, bendito sejas, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos concedestes vida, nos sustentastes e nos permitiste chegar até essa ocasião. Sabemos, Senhor, de que tu nos defendestes desses inimigos que se levantam, mas também sabemos de que a justiça que nós estamos buscando, Senhor, é a justiça que tu nos dás e não a justiça dos homens. E te pedimos, Senhor, sabedoria para ir adiante, orando e intercedendo pela paz de Jerusalém, para que Jerusalém unificada seja realmente um símbolo para todos. E aquilo que nós aprendemos através do profeta de Isaías, que Deus resplandeça desde Jerusalém, que a palavra de Deus venha de Sião. É isso que nós queríamos fazer hoje, neste dia especial, e dizer a cada um de vocês, nós temos o canal de YouTube, onde podem postar comentários. Se vocês quiserem, nós temos no endereço de e-mail, onde vocês podem nos mandar dúvidas de uma maneira mais confidencial, para que talvez o nome de vocês não apareça. Mas o importante que nós queremos é comunicar e ouvir ideias de como é que nós podemos levar adiante esse projeto. Nós queremos que realmente a graça de Deus, a misericórdia do Eterno, aquele que luta por nós e luta por Israel, realmente ouça o nosso clamor. Paz sobre Jerusalém. E como dizia agora o Beni, nós seremos prósperos em Deus, no Adonai Elohei, para quando orarmos pela paz de Jerusalém. Shalom B'Yerushalayim. Paulo, Beni, o que mais vocês gostariam para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje? Eu gostaria, Sami, imagino quantas pessoas se sentiram atraídas aqui pelos nossos chamados, né, para que pudessem participar desse momento de oração, que a gente pudesse explicar um pouco melhor para pessoas que não conhecem a história, não são judeus, não se interessam, não tiveram um contato tão grande ainda com Israel. Eu queria, para isso, contar uma história que eu ouvi do sogro da minha filha, pai do Gali, meu genro, e do irmão dele, o irmão mais velho.
Os dois, como todo jovem judeu serve o exército, né? Os três serviram, e o sogro da minha filha, o Gershon, ele serviu em 73 na Guerra do Yom Kippur, uma guerra que aconteceu naturalmente alguns anos depois da Guerra dos 6 Dias. E a gente estava sentado na casa do Gershon, né? E tinha um cachorro ali, um cachorro vira-lata, um cachorro deles. E aí eles falaram uma coisa, né, para mim, que eu nunca esqueci. O irmão do Gali disse assim: sabe, Paulo, quando eu era criança, o meu pai dizia que Israel nunca vai perder uma guerra. E eu não entendi o que meu pai dizia até eu entrar pro exército, não é? Eu não entendi essa frase. E hoje eu posso dizer, Paulo, que Israel nunca vai perder uma guerra. E porque nós aqui, nós lutamos por esse cachorro, nós lutamos por aquela, tá vendo aquela montinho de terra ali? Nós lutamos por aquele montinho de terra. Porque se Israel perder uma guerra, vai acabar Israel, nunca mais vai existir Israel. Então, Israel nunca vai perder uma guerra, porque nós lutamos, né, para que a gente possa viver, não pelo petróleo que a gente não tem, não pelas jazidas de diamante que a gente não tem, mas para que a nossa família possa continuar viva aqui. Então, Israel nunca vai perder uma guerra. E acho que foi um pouco disso que aconteceu em 67, não é? O Líbano entrou pelo norte, a Síria, não é, pelo noroeste, a Jordânia, não é, pelo leste, o Egito pelo sul, o Sudão. Então, cercaram por todos os lados. A faixa de Gaza, eles saíram da faixa de Gaza para jogarem os judeus no mar Mediterrâneo, não é? Mais uma estratégia de guerra que nunca se tinha imaginado. Israel dividiu as forças de defesa, estão sendo atacadas por todos os lados. Nos lembra da reconstrução dos muros de Jerusalém, quando a ordem de Neemias foi: olha, você defende, você reconstrói o muro aí na porta da tua casa, né? Então fica com a pá numa mão e a espada na outra. E foi assim que Israel se defendeu, e soberanamente, pelo poder do nosso Deus, ele conseguiu vencer em todos os frontes de batalha, né? Ele tomou as colinas do Golã, ele tomou o deserto do Sinai, ele tomou do Egito. O Egito veio para invadir Israel. Eles apanharam tanto do Ariel Sharon, não é? Que eles não invadiram Israel, e eles apanharam e perderam o deserto do Sinai. Israel depois devolveu num tratado de paz, não é? Então, quantas coisas gloriosas que o nosso Deus tem feito pelo seu povo, tem feito, não fez no passado, não fez lá na época da Bíblia, ele faz, não é? Eu conheci Sami e Beni alguns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, um herói de guerra, que foi um dos únicos 2 soldados que foi ferido, não é? Lá no resgate de Entebbe. O irmão do Benjamin Netanyahu, né, o Yoni, ele foi morto, né, infelizmente, e esse soldado teve um tiro na perna. Ele veio ao Brasil, ele é uma pessoa que trabalha para o governo de Israel para levar pessoas para lá, para que conheçam Israel, para que tenham uma visão diferente de Israel. E eu pude abraçar esse já ancião, né, e dizer que honra eu tinha de estar conhecendo um herói de verdade. Ele disse: Paulo, eu não sou herói, eu só estava no lugar certo na hora que eu precisei estar. Então, cada um de nós, né, tem que fazer aquilo que nos cabe fazer. Então, esse tipo de coisa, não é, que nos faz ver que aqueles 300 paraquedistas que estavam ali, onde hoje é o Hadassah Esther, lá em Jerusalém, e eles tinham essa missão: olha, vocês vão ser responsáveis para cumprir uma expectativa do povo judeu de 2000 anos. Né? Vocês só vão ter que fazer isso, vocês vão ter que descer aqui o Vale do Quidron, vão ter que subir ali o Monte Moriá, passar pela Porta dos Leões, só isso. Entrar pelo bairro árabe e retomar o muro. E vocês conseguem. É claro que a gente está fazendo de uma forma engraçada, mas que honra, não é? Aqueles soldados que conduziram ali milhões de antepassados, milhões de judeus ao redor do mundo, e que tiveram a oportunidade, qualquer outro judeu do mundo gostaria de estar entre aqueles 300 heróis, não é? Que entraram ali para, depois de quase 2000 anos, o monte do templo, né, de novo voltar para as mãos do povo judeu.
Mas eles só conseguiram isso, como sempre, em toda a história de Israel, isso só se deu, sempre só se deu, por causa da mão de Deus. Foi por isso que Josué, ele levou o povo a conquistar a terra da promessa. Foi por isso que Davi teve sucesso nas suas batalhas. Foi por isso que o gigante Golias caiu aos pés de Davi, porque a mão do nosso Deus é com o seu povo. Não era, é. O nosso Deus, ele não deixou, né, de ser Deus, de cumprir as suas promessas, de cuidar daqueles que ele ama, entre os judeus e os não-judeus. E Yeshua, ele disse, né, que a salvação vem dos judeus. Isso é tão importante para nós, porque nós, recentemente, né, inclusive, o alvo dessa manhã nossa aqui é a gente desafiar que as pessoas que nos acompanham e que se sentiram motivadas para orar por Israel, não deixem de orar. Não foi apenas um tour de oração, 21 dias de oração foi maravilhoso. Mas o que o nosso Deus diz é que ele procura pessoas que não deem sossego para ele, até que ele transforme Jerusalém, não apenas na capital indivisível do Estado de Israel, mas num louvor para ele mesmo no meio dessa terra. É mais do que a gente conquistou até hoje. Tudo que nós conquistamos, nós louvamos a Deus por isso. Quando Israel, lá em 47, recebeu o direito de pântanos e de deserto, o povo judeu disse muito obrigado. É isso que vocês querem dar para nós, nós aceitamos. Em 48, Israel proclamou a independência. Então, nós sempre vamos ser gratos por tudo que nos fizerem chegar às mãos. Mas nós não estamos satisfeitos, porque nós sabemos que Deus tem mais. Então, Deus não apenas quer que Jerusalém seja a capital da paz, que Jerusalém seja a capital indivisível do Estado de Israel. Tudo isso é verdade e tudo isso está acontecendo e tem que permanecer. Mas o que o nosso Deus quer é que Jerusalém se transforme num lugar em que ele possa ser exaltado sobre todas as nações da terra. E é claro que isso só vai se dar através de Yeshua. Mas alguma coisa muito preciosa, que hoje esse ministério chamado IHOP, lá em Kansas City, tem feito há 24 anos de forma ininterrupta. E parece que eles criaram isso. E não criaram. Não criaram. Isso nasceu no céu. O rei Davi, um profeta de Deus, o rei Davi, ele viu como é a adoração no céu. E porque ele viu como é a adoração no céu, ele mandou fazer uma tenda e colocou sobre a caverna onde nascia o rio Gihon, não é? Ele colocou o tabernáculo dele ali naquele local, e aí depois ele manda colocar ordens sacerdotais para que todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre o nosso Deus fosse adorado. E quando o rei Davi estabelece um padrão de adoração, que o nosso Deus deve ser adorado ininterruptamente, porque ele está imitando o modelo celestial, todas as vezes na história de Israel e na história da igreja, todas as vezes em que o povo de Deus voltou para o padrão de adoração estabelecido por Davi, houve avivamento. Veja nos dias do rei Ezequias, Ezequiarro, Yoshiarro, o rei Josias, todas as vezes que há avivamentos em Israel, é porque o povo volta para o padrão estabelecido por Davi. E o que Davi faz? Ele reproduz os céus, não é? O profeta Isaías diz que na presença de Deus, durante todo o tempo, os anjos estão declarando santo, 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 é o Todo-Poderoso, não é? Toda a terra está cheia da sua glória. Então, assim como é nos céus, é na terra. Né? Nós fazemos essa oração quando oramos o Pai Nosso, né? Avinu Shabashamai, Kadash Nerá, Tavu Malhuterá, que o teu reino seja manifesto nessa terra, a tua vontade como a tua vontade é feita nos céus. Então, quando o IHOP ele está adorando e orando 24 horas por dia, nós precisamos contar isso. Nós vamos fazer que todos saibam disso, que eles não inventaram isso. Mas desde 7 de junho de 1967, há 56 anos, hoje está completando 56 anos, que o nosso Deus é adorado 24 horas por dia, lá no Kotel HaMaravi, lá no Muro Ocidental, lá no que se chama Muro das Lamentações, há 56 anos, não é? Com entendimento, sem entendimento, vai lá e vê se você não sente a presença de Deus. Mas tem muito religiosidade? Tem mesmo, nas igrejas também tem. Nas igrejas tem pessoas interessadas em tudo, inclusive no dinheiro das pessoas, mas nós não temos que olhar para aquilo que é ruim, mas para aquilo que é virtuoso.
E há 56 anos tem judeus ali, não é? Clamando por Deus, clamando pelo Messias. Olha o que eles clamam. Eles clamam para que o Messias venha. Eles não reconhecem que Yeshua é o Messias, não é? E eles clamam que o Messias venha glorioso, porque como o Messias, não é, pode ter vindo e ter morrido? Como que ele pode ter vindo e não ter implantado o reino de novo? Eles não entenderam ainda. Nós vamos explicar para eles, né, Beni? Mas eles não entenderam ainda, mas uma coisa é certa. Do jeito que eles esperam, é o jeito que Yeshua vai voltar. Ele vai voltar glorioso, todo olho verá. Toda a terra vai ser cheia da sua glória. O conhecimento da glória do Eterno vai encher essa terra como as águas cobrem o mar. Então, quanto mais adoração, quanto mais o Senhor é invocado, quanto mais nós nos unimos todos como irmãos. Amém? Eu destaquei um texto aqui, Sami, que é Salmo 51, 18. Está escrito assim: faze bem a Sion, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Não é? Então, quando o salmista pede para que Deus edifique os muros, não é? O nosso Deus pede, tá bom, eu edifiquei, dá para vocês agora se colocarem sobre os muros, não é? E serem como um despertador e começarem a orar aí nessa terra, para que a minha vontade seja feita aí, porque eu coloquei vocês, seres humanos, aí no mundo, para que a minha vontade possa ser feita através das pessoas que foram feitas, a minha imagem conforme a minha semelhança, e que eu coloquei para reinarem aí e manifestarem o meu reino através de vocês, para que então o Messias possa vir. Então, nesse dia histórico, nesse dia de lembranças tão boas, não é? Eu quero desafiar você. Nós aqui no Israel no Caminho temos esse alvo de, em todas as parashotes que o Sami dirige, todas as semanas, não é? Nós nunca deixarmos de ter um tempo para orar por Jerusalém, para orar, não é, pelo povo judeu, para orar pela nação de Israel. Eu quero convidar você a que assista. Nós estamos trabalhando para que momentos de oração todos os dias possam ser postados. Entre aqui nesse canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Participe conosco. Não vamos dar descanso para Deus. Se Ele quer isso, o Deus que manda. Se Ele está dizendo, ó, clamem a mim, não parem de clamar a mim, até que eu faça, o que a gente pode fazer? Simplesmente obedecer com alegria. Não nos custa fazer alguma coisa que nos dá prazer. Nos dá prazer fazer a vontade do nosso Pai. Nos dá prazer fazer com que o reino dele venha. Então, orem com a gente, participem conosco. Outros programas de entrevistas, de bate-papos e discussões, não é? Vão acontecer nesse canal. E eu quero encerrar, Sami, pingando uma bola, talvez não para hoje, mas eu queria muito que você e o Beni pudessem pensar numa boa resposta, se não tiverem agora. Mas a pergunta é a seguinte: Yeshua disse que quando a figueira, não é, ela tivesse dando seus frutos, então o verão estaria pronto, né? O tempo teria chegado. Do que fala a figueira? Fala de Israel? Fala de Jerusalém? Porque Yeshua disse, e quando Yeshua fala, tudo que ele fala é verdade, tudo que ele fala vai se cumprir. Ele disse que a geração que visse a figueira dar os seus frutos não passaria sem que tudo que ele prometeu se cumprisse. Então, 48, né, já faz tanto tempo, já está quase para dar 100 anos. Será que foi 67 que essa profecia ela começou seu cumprimento? Eu queria que vocês um dia nos ajudassem a meditar sobre a geração da figueira. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Beni, querido, o que você gostaria para encerrarmos e convidar os nossos YouTube espectadores a participarem mais com a gente? Quando eu estou fazendo curso de guia e já faço trabalho acompanhando brasileiros que moram no Brasil e ao redor do mundo, aí quando eu ando com eles em Jerusalém, aí eu entro no portão de Sião e aí eu mostro assim, a gente tem que mostrar as coisas acontecendo, o que aconteceu. Tá vendo essa parede aqui? Olha as balas aqui. São balas que foram do conflito de 67, da conquista de Jerusalém. Aí eles falam, uau, é verdade, eu estou vendo isso.
Então, veja com seus próprios olhos. Então, é importante, eu tenho um chamado que o Senhor tem colocado na minha vida, agora também trabalhando nessa parte de turismo e recebendo muitos brasileiros que moram em vários lugares das nações e no Brasil, que vêm para Israel com entendimento que não só venham para Israel passear e conhecer somente o que é maravilhoso, a Bíblia em 3D, o bíblico, conhecer as pedras onde Yeshua andou, os lugares onde Yeshua andou, mas entender o profético, o que a gente tem falado aqui, entender a importância de vir para Israel e não só conhecer esses lugares. É importante, as pessoas vão para o muro, é um lugar reconhecido sagrado, e se realmente, infelizmente, há religiosidade, mesmo que muitos tenham buscado de verdade, não é uma religiosidade porque é culpa deles, mas é porque aconteceu, é a religiosidade, mas que aqueles que já entendem Yeshua não caiam em religiosidade e que possam entender e não olhar do lado ruim, entender que se tem pessoas na religiosidade, a nossa oração pela vida deles, que seja para que eles reconheçam Yeshua, é para isso que a gente foi levantado. Então, se há religiosidade, existem aqueles que oram pelos religiosos. Eu já fui religioso, eu já tive do outro lado. Eu já olhava no muro só com uma questão religiosa. Hoje eu sou salvo por Yeshua há 22 anos, então pessoas precisam ser levantadas e são levantadas por Yeshua para vir para Israel e não fazer igual, mas ter misericórdia sobre os religiosos e orar por aqueles que ainda estão cegos para que o véu caia. Existem lugares em Israel proféticos e existem lugares, a gente fala, e o I Hope, existe um lugar, assim como o I Hope, uma casa de adoração 24 horas, existe também em Israel. Então, é um lugar que eu procuro levar os crentes também, que já têm esse entendimento, para viver algo profético, para estar na adoração, para conhecerem aqueles que já têm a revelação de Yeshua, reconhecer as pedras vivas de Yeshua aqui em Israel. Lugares como Casa de Adoração, como a Sucat Halel em Jerusalém, lugar profético. É importante estarmos juntos, unidos, e virem aqui para Israel para conhecer esses lugares, para estar junto conosco, para nos fortalecermos juntos, que a gente possa cada dia estar nessa mesma união, estar nesse mesmo intuito, orarmos pela salvação de Israel, orarmos pelos judeus ortodoxos, para que eles possam estudar a palavra também, para que enquanto eles estudam a palavra nas sinagogas e nas yeshivot, nos seminários rabínicos, como eu já estive, possam ter a revelação de Yeshua, possa cair o véu, possam abrir os seus corações. O poder da nossa oração e nós também estando em Jerusalém, adorando o Senhor juntos, isso é muito forte, a celebração dos céus. E o Senhor, como a gente fala, clamamos, 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 o Senhor vai ouvir, porque ele não vai descansar enquanto Israel for salvo, e nesse momento o remanescente fiel, os salvos da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel voltando. Então é importante a nossa oração, a nossa intercessão, e estarmos juntos em Israel, orando e adorando o Senhor pela salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Yeshua, de tantas profecias, de tantas palavras, de tudo que a gente conhece de Gênesis a Apocalipse. Glória a Deus. Aquilo que nós dizemos sobre paz em Jerusalém já nos foi dito através do rei Davi, quando ele nos diz no Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que assim oram. E nós estamos sendo obedientes, queremos prosperar diante de Deus em entendimento, não é necessariamente uma prosperidade material, queremos também uma prosperidade espiritual, crescer diante de Deus. E tudo aquilo que nós dissemos hoje, e tudo aquilo que nós fizemos nas nossas parashot, em nossos especiais,
Está lá na Bíblia, está lá no Tanakh. Então, não pensem que nós estamos inventando coisas. Pelo contrário, estamos lendo e pondo em prática aquilo que nós lemos. E é isso que nós queríamos compartilhar com vocês. Precisamos de paz em Jerusalém. Precisamos que Jerusalém realmente seja o centro brilhante da palavra de Deus, da Torá que Deus nos deu de presente. E somente vai acontecer se nós insistirmos diante do Eterno para que haja este shalom irradiante para todos nós, através de Jerusalém. A todos vocês, muito obrigado. Shalom e muito shalom, desde qualquer lugar do mundo, mas em direção a Jerusalém. Tchau, pessoal. Shalom. Shalom.